do nome que a Nintendo vai utilizar pro Switch 2. Eu gostaria que ela quebrasse paradigmas, que é não ter um nome mirabolante. Entendeu? É o paradigma de colocar o óbvio, né? Porque a Nintendo sempre inventa uma coisa, né? Exato, porque o normal da Nintendo é ser uma coisa mirabolante, né? Ok, Nintendo, Super Nintendo, tudo bem. Aí depois foi pra Nintendo 64, aí depois foi pra GameCube, depois foi pra Wii, aí o Wii U, aí vem o Switch, então assim... Switch 2. E agora Switch Attach. Switch Attach. Switch Attach. Pois é, então eu queria que quebrasse paradigma, eu queria que fosse Switch 2. Switch 2 é bom, cara. É bom. Todo mundo já tá na boca do povo. Ou Super Nintendo Switch, também aceito. Super Nintendo Switch é bom, mas eu acho que vai confundir a galera. Switch Attach também vai confundir. Vai. Bom, calma. Vamos conversar sobre de onde que vem esse lance de Switch Attach, por que estão falando sobre isso, e o que pode ser, né? A gente, como fã, cara, a gente gosta de acreditar nas paradas. Porque assim, se você vê esse rumor saindo por aí, você já começa a se lembrar de umas patentes antigas que a Nintendo fez, que, cara, tem muito a ver com isso. Aí a gente fala, caramba, é realmente um vazamento, cara, saiu a informação. Não, cara, muita gente pega meio que fica na emoção, assim, porque a gente quer descobrir, a gente tá ansioso pra saber qual vai ser o próximo passo da Nintendo. Mas pode ser que seja uma completa bullshit também, essa história toda. Mas acontece que dessa vez não veio de um pior da vida ou um perfil no Twitter com uma imagem de anime, nem no 4chan. Veio do YouTube, né? Foi o YouTube que fez uma postagem trazendo esse nome. E aí, como é o YouTube, a galera já começou a ficar meio ansiosa. Caramba, será que isso veio de uma fonte oficial, né, Diegão? Eu não sei exatamente de onde partiu a origem dessa imagem do YouTube. Foi o seguinte, muitos usuários comuns começaram a perguntar para criadores de conteúdo, tipo, pô, você viu isso aqui? Eu vi gente perguntando pro André Siegers lá da Game Explain. Não, foi de lá que eu vi, mas eu não sabia a origem do negócio. Eu vi gente postando no Reddit e eu vi vários prints diferentes de diferentes aparelhos. Então, assim, não foi uma pessoa só que viu isso, né? Sabe quando você vê uma propaganda no YouTube? Igual você viu aqui, provavelmente, a hora que você abriu esse vídeo. Então, às vezes, no lugar da propaganda, tem uma pesquisa do YouTube. Foi isso. Foi exatamente isso. Aí a pesquisa tinha listagem de vários consoles e um deles era Nintendo Switch Attach, ou só Switch Attach. Switch Attach. A pesquisa era tipo assim, qual produto vocês pretendem comprar no futuro? E aí eram só consoles de nova geração, né? Xbox Series X, PlayStation 5, Switch Attach ou nenhum. Eram só entre esses três. Aí a galera ficou tipo, Switch Attach? O que é isso? Porque logo essa pesquisa saindo em março, a galera já começa a fantasiar, né, Diegão? E a gente teve que era pra ter sido anunciado em março. Exato. Os rumores diziam isso. Tivemos um combo de rumores, né? Então, inicialmente, o rumor era para que o Switch 2, o Attach, fosse anunciado em março. E a gente entende que se for anunciado em março, ele sairia até o final do ano, porque não faz sentido anunciar um ano antes, por exemplo, né? E aí depois o rumor mudou para não, atrasou. Adiou aquilo que não foi anunciado foi adiado. Os planos internos foram movidos, né? Exato. E aí o Switch 2 só em 2025. Então, aí ficou aquela zona cinzenta do tipo, vai que eu acho uma completa viagem, vai que a Nintendo já estava preparando o marketing do Switch Attach e esqueceu de tirar da pesquisa e aí saiu. Quer ver um exemplo? Bom, não sei se você reparou que no McDonald's está rolando um brinde de um filme que vai sair, que eu esqueci o nome do filme, não sei se alguém que sabe. É um filme, uma animação que vai sair nova da Disney. Só que esse filme só vai sair daqui 6 meses, sei lá. Só que o brinde está agora, porque por algum motivo adiaram o lançamento do filme aqui no Brasil, o brinde já estava pronto e lançaram assim mesmo. Então é como se fosse isso no YouTube. A pesquisa já tinha sido arranjada, o negócio ali, o merchan já estava arranjado e deixaram de esquecer. A pesquisa saiu ali. Eu não acredito muito nisso. Olha, não dá pra dizer que não é uma possibilidade. Mas assim, em termos de possibilidades, podem ser 1 milhão de coisas, né? Pode ser isso, pode ser um erro próprio de digitação também é uma possibilidade, pode ser um erro de sistema, que tipo na programação lá, que gera essas pesquisas automáticas de repente do YouTube, sei lá, no código era attach, não sei o que lá, tipo dentro do código... Sei lá, mano, uma variável dentro do código aí foi digitada errada, saiu escrito attach. Pode ser qualquer coisa, entendeu? Dentro do ambiente das possibilidades, não dá pra você dizer que não é possível. Tá dentro das possibilidades. Você vai querer acreditar? Aí é contigo. Eu acho
que é mais uma galera emocionada para tentar descobrir a verdade, entendeu? Porque a teoria da conspiração funciona assim, né? Você coloca o negócio de alumínio na cabeça e aí na sua cabeça você começa a conectar coisas que você acredita. Então, pô, eu já estava acreditando que ele ia ter sido anunciado em março. Essa pesquisa saiu de repente em março, não pode ser uma coincidência. Tem que estar conectado. Número 23, né? Tipo o filme do 23 lá do Jim Carrey. E aí o cara pensa, pô, teve as patentes, que é interessante. A parte das patentes eu gosto, é interessante a gente falar sobre isso. Aí tem a possibilidade de ter sido realmente uma pesquisa que o YouTube estava fazendo interna para as empresas e depois eles vendem essas pesquisas para as empresas. Enfim, cara, pode ser 1 bilhão de coisas, mas eu realmente acho que foi só um erro ali mesmo. Porque é muito distante, Diegão. A Nintendo, ela tá cuidando das coisas lá no Japão. Ela não iniciou nada ainda. Nem pros desenvolvedores que ela, teoricamente, de acordo com os rumores, teria apresentado já o Dev Kit, ela anunciou qualquer tipo de nome. Cara, por que tá dentro do sistema do YouTube, entendeu? São Exatamente. esferas muito distantes, cara. Não faz sentido o YouTube lançar uma pesquisa de um produto que nem foi anunciado, ninguém sabe o nome, porque às vezes a pesquisa é realmente do próprio YouTube para poder levantar dados e acima daquele dado mexer no algoritmo de alguma forma, direcionar conteúdo de alguma forma, ou pode ser uma pesquisa realmente patrocinada por alguém para ter essa informação, de novo, de um produto que nem existiu. E acho muito difícil a Nintendo contratar a YouTube, por exemplo, para fazer uma pesquisa dessa de um anúncio que ela ainda não fez. Então dá exclusivamente, como você falou, para o YouTube essa informação que nem, teoricamente, alguns desenvolvedores têm. Então, sei lá, eu ainda acho que é mais um erro do que a teoria da conspiração, que bate, tá, galera? A gente tem esses rumores, como eu falei, o Coelho falou, tem as patentes que a gente vai falar agora. Então, assim, é aquilo, eu escolhi acreditar, eu quero acreditar. Eu quero acreditar. E isso, vocês comentem aí o que vocês acham. O lance das patentes que tá rolando, na verdade foi uma parada, nem vi isso sendo discutido, é um negócio que eu lembro que já é muito antigo, de anos atrás. A Nintendo, ela lançou uma série de patentes ao longo dos anos que podem ter a ver com coisas que acoplam. Então, uma delas foi uma patente que a Nintendo até chegou a utilizar em Super Mario Party, né? Que era uma tela que você podia acoplar outra tela e aí você fazia uma série de ações com o videogame agora que está conectado através das telas. Tipo assim, você encaixa os dois. No Super Mario Party tem essa gameplay, né? Tem. Que você coloca 2 Nintendo Switch um do lado do outro, aí você faz assim com o dedo da tela de um pro outro, ele reconhece a posição do outro Nintendo Switch, e aí o jogo ele passa a acontecer nos 2 videogames, né? Sim. Simultaneamente. Então tem uma patente que diz isso. Então essa esse patente patente poderia ser mais coisas assim. Essa né? patente é bem legal porque, de fato, você encaixa a tela, assim. A patente é como se fosse uma segunda tela. Por exemplo, digamos que a gente está jogando o Switch na TV. Então, vamos pensar tipo um Wii U. Você tem uma tela no seu controle e uma tela na TV. E aí, quando você fosse para o modo portátil, por exemplo, para ter a segunda tela, você teria um encaixe ali. É como se fosse uma tela que você pegava e encaixava no console e ele ficava. A patente não é muito clara, não dá para saber se ela vai substituir a tela de baixo. Né? Pode ter um monte de possibilidades. Vão ser 2 telas ou... não dá para entender. Mas ela encaixa. Tinha uma outra patente dentro dessas aí de tela com coisas que você acopla da Nintendo, que era uma patente que assim... Imagina o Nintendo Switch, ele tem o trilho dos Joy-Con. Ali naquela lateral você podia acoplar diferentes coisas, como por exemplo... Um dispositivo que reconhece a mesa, assim. Então, você colocaria aqui, ele reconheceria que aqui na frente tem um microfone. Na patente, ele usa a imagem de um amiibo. Então, ele reconheceria aquele amiibo e aí você interagiria daquilo de alguma forma com a tela que está ali em cima da mesa. Né? Então, isso também é uma forma de acoplar, attach. E a galera, né, já começou a brisar nessa parada. Tem uma outra patente também que é interessante, que você vai se lembrar que é mais recente, que é do cartucho do Nintendo Switch. Lembra que saiu uma patente para a Nintendo poderia acoplar uma memória extra dentro de um cartucho que era uma variação do cartucho que a gente tem no Nintendo Switch para trazer, de repente, mais memória ou, sei lá, de repente, outras funcionalidades. Lembra no Game Boy Advance? Tipo o Mig Switch, tá ligado? Tipo isso aí, meu irmão. Pra quem não tá ligado, o Mig Switch é tipo um R4, ou então um cartuchinho que tá rolando aí pirata, que você pega o micro SD, coloca lá dentro e consegue rodar os jogos de forma Jack Sparrow. Mas a patente era mais ou menos isso. Você tinha um cartucho oficial que você tinha um SD ali, e aí as desenvolvedoras, eu acho que isso não é para usuário final, eu acho que isso é para desenvolvedora que consegue, sei lá, já lançar um patch de atualização sem precisar
refazer o cartucho. Ou a própria Nintendo utilizar o mesmo tamanho, tipo de cartucho, só que agora com mais memória para os novos jogos do Switch Attach, sei lá. Então, você pode ter um cartucho dummy e o tamanho daquele cartucho e a quantidade de memória que vai ter ali dentro depende desse coisinha que você vai encaixar ali. Talvez seja mais fácil, menos custoso, eu não sei. Mas tem essa patente. Mas, cara... Lembra no Game Boy Advance e no Game Boy Color, que tinha os cartuchos que tinham funcionalidades? Sei lá, mano. Não sei se eles colocariam alguma coisa extra no cartucho. Eu acho que o Attach seria mais pelo seguinte, se isso for real, óbvio, a gente tem um trilho no Switch que você encaixa de fato ali, você acopla o Joy-Con no Switch. Então assim, se o Nintendo Switch se chamasse Nintendo Attach, eu não ia achar estranho, porque realmente você acopla o Joy-Con no Switch, você acopla o Switch na dock. Então assim, ele já é um Switch Attach, se for parar pra pensar. Se isso for real de fato, não acredito. Mas será que funcionário do YouTube não mandou essa? Tipo, como é que é mesmo aquele videogame da Nintendo? Nintendo Attach? Não, Nintendo Switch. Switch Attach. Escreveu lá. Switch Attach. Mas assim, brisando nessa parada, pode ser que a Nintendo não lance só Joy-Con, ela lance 500 milhões de coisas. Lembra que a galera fez de controle de GameCube pra colocar ali do lado? Pô, isso aí é maneiro, mano. Então, pode ser que o marketing seja voltado não é apenas um Joy-Con, são vários Joy-Cons. Aí você coloca vários tipos de Joy-Con diferentes e vários tipos de cacareco. Tu não queria lá um negócio lá de VR, sei lá, encaixa alguma coisa ali e vira um monstrinho. É isso. Pode ser. Ela pode ter mais funcionalidade para esse trilho, não apenas pro Joy-Con e infinidade de periférico. Pode ser. O que seria ruim pra gente aqui no Brasil, né? Porque a gente já tem uma dificuldade de receber os produtos que eles lançam lá fora. Mas eu acho que, cara, em termos de logística, isso pra Nintendo, eles lançaram um videogame com um quinquilhão de bagulho pra você comprar, pra eles fazerem caixinha, pra eles enviarem. E aí diferentes mercados do mundo tem preferências por diferentes produtos. É uma logística meio maluca. Eu acho meio difícil um console ter o conceito principal dele em torno disso, sabe? Não, eu também acho. Mas dá pra fazer coisas interessantes. Dá pra fazer. A Nintendo gosta de quinquilharia. A gente teve no Switch, Nintendo Labo. E não foi não foram dois, não foram três. Foram três, eu acho. Não, foram quatro. Teve o Labo VR ainda, o Variety Kit, o Robozão. Robo Kit. O Variety Kit 2 e o VR. Acho que são 4. Aí depois nós tivemos o Ring Fit Adventure. Não. Sim, mas foi um jogo só, né, também. Tivemos o Mario Kart Live Home Circuit. Sim, Tem aquele jogo de pesca que não é da Nintendo, que é da Bandai Namco, que tem o... Então, a própria Nintendo lançou 3 cacarecos pro Nintendo Switch. No Wii nem se fala, né? Volantinho, monte de cacareco. E até tem pro Switch o volantinho, mas aí não é o principal. E se esse Switch Attach for também, de repente, uma marca que a Nintendo pretende lançar de cacareco mesmo, que funciona no Nintendo Switch pra expandir, tipo um novo Nintendo Labo? Pode ser. Sei lá, mano. Pode ser. Pode ser. No final da vida do Switch eles inventarem um rolê desse aí, tá ligado? Pode ser. Uma outra patente interessante que tem a ver com esse lance de Switch Attach, cara, é uma patente... Essa é mais antiga e essa foi a que eu me lembrei dessa parada. Que a Nintendo, ela de fato... Lembra como o Wii U, ele se conectava com o Gamepad de uma forma muito... Era instantâneo, assim. Não tinha um delay igual tem, sei lá, o PlayStation Portal ou qualquer outra via streaming, né? Sim. É instantâneo. A Nintendo, ela tinha feito uma patente, existe essa patente, de um produto que você teria um console aqui, e aí você acoplava uma outra parada nesse console pra dar mais poder. E era especificamente com esse intuito. E, cara... Muita gente fala sobre a Nintendo, em vez de lançar um Switch 2, lançar uma dock para expandir a potência. Eu não concordo. Eu também não concordo, mas muita gente gostaria disso ou quer isso. E você lembra que muita gente tinha essa expectativa por causa daquele espaço em branco que tem na parte de trás da dock do Nintendo Switch, que é um quadrado? Essa patente era justamente, a imagem que eles colocavam na patente era um quadrado, que você acoplaria ao console, e aí esse console... poderia mandar a imagem para uma tela, por exemplo, de uma televisão ou até mesmo uma tela do Nintendo Switch, assim. Poderia ser, de repente, se conectar ali via streaming igual a tecnologia do Wii U, nesse videogame, essa bagulho que você acopla, sei lá, cara. Mas a patente existe, entendeu? Existe, assim como existem várias patentes que não dá em nada, né? Então, existe uma patente de Joy-Con dobrável, tu lembra disso? Lembro, esquisitão. Né, se o Joy-Con já dá problema sem dobrar, imagina dobrando. Muito louco isso. Mas seria um Attach. Seria um Attach. Seria, de repente, esse o Switch Attach. Ou você compra o videogame da nova geração, ou você compra o Switch Attach pra bombar o seu Switch atual.
Mas como diria o grande pensador Amaury Amaury Júnior do Júnior. canal Nintendo Driven. Grande abraço para Amaury, gente boa demais. Tudo pode acontecer. Inclusive nada. Exatamente. Cara, mas assim,